Isaías 53, nós iremos ler com muita atenção este trecho da palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Pai, nós estamos na Tua presença, e esta é uma convicção profunda da nossa fé, a certeza de que estamos na Tua presença. Nesta hora nós pedimos que o Espírito Santo controle este ambiente, as pessoas que aqui se encontram, trazendo temor e reverência à Tua palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor, através do ministério sobrenatural que Ele tem, e que nós não sabemos e nem podemos fazer, faça com que a palavra se torne vida em nossa vida, faça com que a palavra se encarne em nossa existência, faça com que, ó Deus, tenhamos respostas para as nossas indagações, tenhamos alívio para as nossas angústias, tenhamos luz para o nosso caminhar, tenhamos certeza para as nossas dúvidas. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, e agora derrama a Tua palavra como o orvalho cai sobre a terra, que ela caia como bálsamo para reconstruir, para curar, para salvar, para transformar, para alterar, para definir, para fazer aquilo que só ela pode fazer, trazer vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, estava durante o dia meditando sobre o que falar, e uma das angústias de quem prega o Evangelho é exatamente essa, é descobrir o que se tem para dizer, o que é que Deus quer que se diga,
alguma coisa que faça sentido, que provoque reação nos corações, para que a mensagem não seja apenas um discurso, que produza uma emoção passageira, que não desemboca em resultados concretos, em atitudes e em compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E eu lhes confesso que durante todo o dia, o que me povoou a mente, o que me gestou o coração, o que me encheu a alma, foi a imagem da cruz e da obra que nela foi realizada. Eu comecei a caminhar pela palavra de Deus e comecei, através da minha imaginação, a ver toda a tessitura deste plano extraordinário, deste momento tremendo, trágico para uns, glorioso para outros, que foi a cruz do Calvário. Como Deus, através dos anos, dos séculos, foi trabalhando, tecendo de forma paciente, obstinada, recheada de amor, caminhando de forma intrépida na direção de um objetivo, até que chegasse aquela hora, aquele dia, por assim dizer, a encruzilhada cósmica. Ali, naquele cenário, naquela hora, naquele momento, estava o céu, o inferno, os poderes humanos, todos ali estavam olhando para ver o desfecho. Satanás tentava as suas últimas investidas, dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Usa um dos ladrões para dizer: se tu és realmente o filho de Deus, desce daí e me tira daqui. Vamos, faz alguma coisa. Satanás não queria que o está consumado fosse dito. Mas nessa noite eu quero, de forma rápida, bem rápida mesmo, dizer aos irmãos quais são os grandes significados da cruz do Calvário. Por que é que a cruz é o centro do cristianismo? Por que é que não existe cristianismo sem cruz? Pegue uma tesoura, pegue a sua Bíblia e arranque com a sua tesoura todas as referências sobre a cruz, e você ficará com algumas tiras de papel na mão. Porque do Gênesis ao Apocalipse, o centro, o enfoque, o zoom da eternidade puxa a imagem da cruz. Quando houve a transfiguração de Jesus no monte, lá em Israel, a Bíblia diz que ali estavam Pedro, ali estava Tiago, ali estava o Senhor Jesus, João, e de repente, na transfiguração, aparecem Moisés e Elias. E diz a Bíblia que Jesus começa a conversar com Moisés e com Elias. Começam a travar uma conversa, e a Bíblia diz que o assunto era a cruz. Pois a palavra de Deus diz que eles falavam a respeito da sua partida. Falavam a respeito do Calvário. O Calvário, meus irmãos, não é simplesmente uma crucificação a mais dentro do programa de conquista e de expansionismo do Império Romano. A crucificação não é apenas algo que existiu para produzir uma coreografia que vem até os nossos dias, nem para que nós tivéssemos cruzes na lapela, no pescoço, nas paredes, que são bonitas, chamam a atenção. O psicanalista suíço Jung disse que não há nenhuma imagem no mundo que produza maior impacto do que a imagem da cruz. Nenhuma imagem, disse ele, penetra tão fundo a alma do homem, fica de tal forma tatuada na psique humana como a imagem da cruz. A cruz é inesquecível. A cruz é absolutamente inesquecível para quem a vê, para quem a compreende, para quem a apreende, para quem a absorve, para quem entende, para quem capta e para quem é revelado o sentido do que ali aconteceu. Obras, volumes imensos, enormes, dramas, filmes, todas as coisas têm sido produzidas ao longo dos séculos para explicar a cruz. Nesta noite, eu peço a Deus que o Espírito Santo coloque no seu coração estas 4 realidades bíblicas, que não são fruto da imaginação humana, que não são produzidas pela riqueza da literatura, nem são produtos ou subprodutos da mente fantasiosa de algum judeu alucinado, mas que na realidade são afirmações da palavra de Deus e colunas e vigas sobre as quais a nossa fé se fundamenta. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra a cruz como um altar.
A cruz é um altar. Vamos dizer juntos isso aí, todos juntos? A cruz é um altar. Outra vez, a cruz é um altar. Altar porque a cruz é o lugar do sacrifício. Deus, durante muitos séculos, preparou a mente dos homens, o coração, para que entendessem através de sacrifícios o que iria acontecer ali, naquele tosco monte, naquela rude cruz. A cruz é o lugar da propiciação. Foi ali que nós fomos feitos propícios a Deus. Foi ali que Jesus propiciou a Deus o sacrifício que satisfaria a sua fome e sede de justiça. A cruz não é para o diabo. O sacrifício da cruz não é, como muitos pensam, para pagar a Satanás o preço de um resgate. Negativo. Deus, para destruir Lúcifer, não precisaria de sacrificar o próprio filho. A cruz é um sacrifício de Deus para Deus, neste ciclo misterioso que a mente humana não consegue captar em toda a sua intensidade. É um trato de Deus com Deus. É Ele se sacrificando para satisfazer a sua própria justiça. John Stott diz que ali Ele se satisfez com o seu próprio sacrifício. Por uma razão, é que ninguém, nenhum sacrifício, nem sacerdote, nem profeta, nem rei, nem evangelista, nem apóstolo, nem santos, ninguém poderia satisfazer a justiça de Deus com o sacrifício da própria vida. Porque por mais santo que tenha sido o homem, que seja o homem que venha a ser o homem, a sua justiça é como trapo de imundície, diz a Bíblia, e este sacrifício para Deus não teria sentido de remissão, nem de propiciação, o que só foi feito porque o Cordeiro de Deus ali se entregou. E foi uma obra bilateral, porque foi a vontade de Deus e a vontade do Filho. A vontade de Deus não foi imposta ao Filho, nem o Filho agiu sem a vontade do Pai. Eles trabalharam em absoluta harmonia. O Pai disse: eu quero salvar o homem, mas eu preciso da satisfação da justiça. O Filho disse: eu vou para satisfazer a justiça. Amém? É uma obra completa, fechada, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ali está tudo, não sobrou nada. Por isso que Paulo se irritava, se indignava. Paulo ficava desesperado quando alguém começava a pregar a salvação através de Jesus e mais alguma coisa. Paulo disse: ó Gálatas insensatos, quem foi que derrubou vocês da graça? Porventura a fé, o Espírito que vocês receberam veio por obras ou pela fé? Amados irmãos, a cruz é o altar onde Jesus se sacrificou. A cruz não é uma brincadeira, a cruz não é uma pintura, a cruz não é um acontecimento banal. A cruz é o altar diante de Deus erguido para que o Senhor Jesus ali se sacrificasse. O Salmo 22 diz que ele sofreu torturas terríveis ali. Hoje nós olhamos para a cruz até assim de uma forma meio passiva, mas a crucificação era alguma coisa humilhante. O crucificado era humilhado, despido, levado nu, pregado no madeiro, os cravos ali traspassaram as mãos. A morte lenta, dolorosa, a morte terrível, sob tortura. A Bíblia diz que o seu coração derreteu-se como cera, explodiu. A Bíblia diz que a sua língua apegou-se ao paladar, ao céu da boca. A língua apegou-se ao céu da boca, diante da agonia. A Bíblia diz que os seus ossos se desconjuntaram, desmontou-se o seu esqueleto estralou e desmontou-se de alto a baixo. E tudo isso foi feito por mim e por você. E é isso que Satanás procura todos os dias tirar do nosso entendimento, banalizar a cruz. Entretanto, ele não foi ali por merecimento próprio, mas foi por minha causa e por sua causa, meu amado irmão. Aquela cruz era nossa. Joia Júnior, de saudosa memória, diz que aquela cruz, aquela ali não era dele, aquela cruz era nossa, era minha, era sua. Nós é que deveríamos estar ali. Mas ele se interpôs e se colocou em nosso lugar. Louvado seja o seu nome. Este é o mistério da propiciação. Uma vez eu pregava numa igreja batista em Brasília sobre este assunto, e depois do culto eu fui procurado por um ex-ministro da Justiça, agora crente, e ele me disse: meu irmão, o senhor cometeu um erro jurídico muito grande. Eu digo:
Gostaria de saber para aprender. E disse-me ele, em direito, do ponto de vista jurídico, não pode haver substituição de criminoso. Eu concordo com o senhor, do ponto de vista jurídico não pode. Acontece que nós estamos tratando em categorias muito maiores, muito superiores. E a Bíblia diz que aprouve a Deus que a salvação viesse por esse caminho. E quer queira o senhor, quer não queira, quer concorde, quer discorde, o fato é que naquela cruz o senhor deveria estar, mas Jesus foi em seu lugar. E por isso o senhor está aqui hoje. Olha, amados irmãos, a cruz é o altar do sacrifício. Todas aquelas figuras do Velho Testamento que vocês veem, sangue derramado, animais sacrificados, apontavam, direcionavam para a cruz, onde a ira de Deus seria satisfeita. Em segundo lugar, a cruz é o lugar da redenção. Vamos dizer juntos agora? A cruz é lugar da redenção. Outra vez. A cruz é o lugar da redenção. Quando nós falamos na cruz como sacrifício, nós vemos a cruz como altar. Agora, quando nós dizemos que na cruz nós somos redimidos, nós vemos a cruz como um mercado público. Eu e você, meus amados irmãos, nos vendemos através do pecado e nos vendemos por um preço muito barato. E agora a cruz é o lugar da redenção. A palavra redentor significa aquele que compra, aquele que paga o preço. Até hoje nós estaríamos expostos no mercado público do ponto de vista espiritual, com Satanás nos vendendo aos preços mais ridículos e absurdos. E isso não acontece porque Jesus foi à cruz e pagou o preço da minha e da sua salvação. Hoje nós temos o direito de ir e vir. Hoje nós temos o direito de fazer o que nós quisermos. Ao discípulo de Jesus, como diz o Caio, é proibido proibir. Ele tem liberdade, está livre, solto para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás não gostaria que Jesus dissesse nunca o está consumado, porque esta palavra está consumado, na realidade, o tetelestai significa está pago, está quitado, não há mais dívida, acabou. Pedro, vai embora. Não, você não deve mais nada. Está liberado, aqui está o carimbo, o sinete. Está consumado. Está pago. A cruz nos livrou do mercado e ali Jesus pagou o preço da nossa libertação. Nós vivíamos iludidos. Uma vez eu estava numa banca de revistas para comprar um jornal. Estava ali folheando os jornais e chegou uma mocinha. Já faz anos isso. Já faz alguns anos. E eu estava meio ali envolvido com o jornal, mas de repente tive a minha atenção despertada pelo pedido que a mocinha fez. A moça olhou para o rapaz da banca e disse: moço, me dá uma ilusão. Eu digo, esse indivíduo agora é vendedor de ilusões. E ela disse, repetiu o pedido, disse: eu quero uma ilusão. Ele foi lá, pegou uma revista, devia ser outra, porque ela olhou e disse: não quero essa, eu quero que o senhor me venda uma ilusão. Eu digo, agora eu quero ver no que vai dar. E foi muito interessante quando ele foi lá e pegou uma revista chamada Ilusão, ela pagou pela ilusão e foi embora, satisfeita, com a ilusão debaixo do braço. E eu fiquei olhando a cara do vendedor de ilusões. E eu comecei a imaginar que foi exatamente isto que o diabo fez conosco. Quantos de nós aqui, durante anos, mesmo conhecendo a palavra, andamos com ilusão debaixo do braço? E depois olhamos para trás e dissemos: quanto tempo perdido, quantos anos jogados fora, quanta energia desperdiçada, quanto intelecto mal utilizado, quanta força que Deus nos deu desperdiçada, porque um dia, numa banca da vida, alguém nos vendeu uma ilusão. E há muita gente aqui nessa noite que possivelmente esteja comprando uma ilusão durante esses dias. Está sendo advertido, tem os olhos abertos, há conselhos, opiniões, as pessoas estão avisando, mas o desejo de comprar a ilusão é muito grande. E um dia vão pagar caro por isso.
Olha, amados irmãos, a cruz era um mercado onde o vendedor de ilusões foi derrotado, porque Jesus pagou o preço pela nossa libertação. Amém? Terceiro lugar, a cruz é o lugar da justificação. Vamos dizer? A cruz é o lugar da justificação. Primeiro, ela foi um altar porque foi lugar do sacrifício. E segundo, ela foi um mercado porque foi o lugar da redenção, da compra. Mas agora ela é um tribunal, porque ela é o lugar da nossa justificação. É onde o martelo foi batido e a sentença foi dada. Ali o veredito final foi estabelecido. Está pago, está consumado, a fatura está liquidada. A cruz, meus amados irmãos, é o lugar onde eu sou justificado e onde você é justificado. Por isso que Paulo dizia: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual, disse ele, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ainda Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele ainda diz que a cruz era loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Ainda é, porque para o judeu ortodoxo a salvação é obtida através de preceitos, de rituais, de mandamentos obedecidos. De repente alguém começa a pregar dizendo: não precisa mais fazer nada disso, é só crer. É um escândalo terrível. A cruz é o lugar da justificação. E a justificação, meus amados irmãos, é um dos fundamentos da fé cristã. O justo viverá pela fé. Vamos dizer isso aí? O justo viverá pela fé. Amém? Nós não sobrevivemos às custas das obras, das práticas. Nós não somos creditados diante de Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer. O nosso saldo médio no céu não aumenta ou diminui de acordo com o que produzimos ou não. Mas a nossa justificação é pela fé do que Jesus fez na cruz. Quando Lutero começou a ter os grandes conflitos espirituais da sua vida, e ele começou a conhecer a palavra de Deus, ele entrou numa angústia profunda, e ele disse: eu vou a Roma, e eu vou subir de joelhos a escada que Jesus subiu para falar com Pilatos, que segundo a tradição está em Roma até hoje. São 28 degraus. E Lutero foi. E ele chegou ao pé daquela escada, fez as suas orações e disse: eu tenho certeza que quando eu chegar no último degrau, eu vou estar aliviado, justificado, liberto de todos estes conflitos que estão me tirando o sono. Botou o joelho no chão e começou a subir 28 degraus. Quando ele chegou em cima, estava pior do que lá embaixo, porque estava cansado e com os joelhos feridos. Mas foi ali no último degrau que a história registra que Lutero levantou-se, virou para o pé da escada. Havia muitos religiosos ali, e ele deu o brado, que seria o brado da reforma: o justo viverá pela fé. E desceu aquela escada, correu de volta para sua terra, escreveu 95 teses e as encravou no portão de um castelo em Wittenberg. O justo viverá pela fé na obra realizada na cruz. Amém? A cruz é o lugar da nossa justificação. É ali que Deus se torna autor e consumador desta aliança maravilhosa. Quando a gente lê a primeira aliança, amados irmãos, a gente vê que havia um contrato bilateral. Deus dizia assim: olhe, vocês façam isso, isso e isso, que de minha parte eu faço aquilo. Só que nós nunca conseguimos fazer. Este contrato nunca foi cumprido da nossa parte. Vendo que não havia forma de justificar, de salvar o homem, Deus então providenciou uma nova aliança, onde Ele era o autor e ao mesmo tempo o justificador, o consumador. Era uma aliança onde Ele fazia os dois lados e nos entregava de mão beijada o resultado deste contrato firmado. Por isso a palavra diz que Jesus é autor e é consumador. A cruz é o lugar onde eu e você fomos declarados justos diante de Deus. Amém? Satanás pode chegar e dizer:
aquela mulher, aquele homem, aquele rapaz que está cantando ali, aquele gordinho que está pregando, isso não tem autoridade para falar nem para pregar, porque fez isso, isso e isso, e você vai dizer e fiz mais coisas que você nem sabe, você está por fora. Agora lembre-se de um detalhe: o sangue de Jesus me justifica. Isto é uma bomba atômica no arraial do diabo. Isto é para liquidar. Satanás tem pavor da cruz, porque foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada, e que nós, homens e mulheres imperfeitos, invejosos, peçonhentos, mentirosos, nanicos morais muitas vezes, de caráter complicado, temperamento difícil, brigamos com todo mundo e até conosco. Somos contraditórios, uma montanha de contradição, mas aprove a Deus nos dar o reino, louvado seja o seu nome. E este reino nos foi dado porque fomos declarados justos na cruz. Alguém pode dizer, mas eu não sinto que sou justo. É porque você está caminhando na base do sentimentômetro. Aliás, a palavra de Deus diz que quem quer viver pelos preceitos da lei acaba vivendo pela sensualidade. E sensualidade na Bíblia não tem relação com sexo como a palavra tem hoje. Sensualidade, do ponto de vista teológico do Novo Testamento, significa viver pelos sentidos. Então há muitos irmãos vivendo no império dos sentidos. Vão a um culto, não sentem nada, diz o culto foi frio. Aí quando sentem, olha, irmãos, sentir é bom, mas a engrenagem que segura a nossa fé não está nas emoções, mas na psique, na mente, no compromisso. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele usa 16 vezes a palavra psique. É aqui. E é por isso que a mídia todo dia bombardeia a nossa mente para ver se toma conta dela. Porque o que está aqui vira atitude, dizia eu aos meus alunos hoje de manhã. Amados irmãos, a cruz não é para ser sentida, é para ser crida. A cruz é um tribunal onde o juiz de todo o universo bateu o martelo e disse: está pago, o veredito é este, está livre. Agora imagine um indivíduo num tribunal, o juiz diz a sentença, está livre, está solto, e ele diz, mas eu não senti nada, eu vou ficar na cadeia. Vou ficar por aqui, porque pode bater esse martelinho aí 10 vezes, eu não estou sentindo nada. Tem que bater na cabeça dele. Quando ele disse, está consumado, o martelo foi batido. E isso que eu sinta, que eu não sinta, é um veredito legal deste tribunal onde o juiz não erra. Amém? Concluindo, coisa boa, né? Coisa boa. Concluindo, eu disse que em primeiro lugar a cruz é altar porque é lugar de sacrifício, é mercado porque é lugar de redenção, é tribunal porque foi lugar de justificação, e em último lugar, é o lugar da reconciliação, é o lugar da família. A família tem que viver sob o signo da cruz. A cruz, meus amados irmãos, foi a forma de nós sermos religados, reconciliados, reatados à comunhão com Deus. Amém? A cruz, eu imagino a alegria do coração de Deus quando o Senhor Jesus venceu ali na cruz e o véu rasgou-se de alto a baixo. Agora eu estou reconciliado. Agora eu posso olhar para Deus não como quem olha para o delegado. Agora eu olho para Deus não como quem olha para um patrão. Agora eu olho para Deus e você olha para Deus e nós olhamos para Deus não como quem olha para a polícia, como se Deus fosse um xerife cósmico. Não! Agora nós olhamos e chamamos Deus de Pai. Agora Ele é Pai. É por isso que Jesus dizia Abba Pai, que é uma redundância, e seria na transliteração perfeita Paizinho. É o que nós somos, Deus é nosso Pai. Por isso Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus. Eu acho bonito. Há irmãos que quando começam a orar, diz, ó grande soberano Augusto, e não sei o que lá. E gastam assim
um mestre de adjetivos. Eu acho bonito quando alguém começa a orar e diz pai. Diz tudo, não é? Pai. Eu já lhes contei que converteu-se uma vez um moço no Rio de Janeiro, que era alguma coisa tipo Comando Vermelho, e o menino era cheio de gíria. E um dia nós fomos orar, e ele começou a orar. E a oração dele certamente iria espantar muitos irmãos tradicionais e ortodoxos. Pelo sotaque, ele dizia, pai, aquele jeito dele, como tu é bacana. Ele dizia, nunca vi um pai tão legal. Estávamos um grupo ali, e no meio estava o Ângelo Gagliardi, que é um médico, a quem eu chamo de Agapetói. E o Ângelo é um indivíduo mais sério que eu já vi na minha vida, sério, formal. E está o Ângelo lá quieto. E o rapazinho chorava, orando desse jeito. Tu é bacana e tal. Quando ele acabou de orar, que nós nos levantamos, foi numa reunião na Vinda, e o Caio disse assim, eu só tenho medo é que esse rapaz aprenda a orar como nós oramos. Esse é o medo que eu tenho. Porque o risco era que dali a 6 meses aquele menino fosse orar de novo e viesse com essa história, soberano Augusto, grande arquiteto do universo, né? Sem revelar nenhuma intimidade com Deus. Pai, a cruz deu a mim e a você o direito de chamarmos este ser criador de Pai. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que o filho pródigo, quando volta, depois de levar a queda mais abençoada da vida, porque caiu nele mesmo, volta para casa, diz a Bíblia que ele ainda vem numa curva e o pai corre, porque é pai. E o guri vem sujo, imundo, suado, vem de um chiqueiro de porcos, vem certamente exalando um odor terrível, mas pai é pai. E o texto grego diz que o pai lançou-se ao pescoço dele e o abraçou. Não foi ele que entrou, foi o pai que saiu. Meu pai contava uma história. Meu pai tem umas ilustrações muito práticas de um menino que vinha andando com outro nas costas. Só que o que vinha nas costas, meu pai contava, esse menino das costas estava gripado e o nariz ia botando secreção que descia pela cabecinha do outro. Fazia uma coisa muito bonita, não é? Um shampoo que ninguém quer. E alguém chegou junto daquele rapaz e disse, como é que você tem coragem de andar com uma criança imunda dessa nas costas? Como é que você tem coragem de botar um porco desse nas suas costas? E o rapazinho só disse isso, ele é meu irmão. E nada mais. Amados irmãos, a cruz é o lugar para aqueles que são curados e restaurados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus. A cruz não é para religiosos corretos. Você não vê um fariseu na Bíblia se entendendo com Jesus, só batiam de frente. Um saduceu. Agora você vê prostitutas arrependidas, ladrões arrependidos, gente que batia no peito e olhava para a cruz e dizia, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus dizia, em verdade vos digo que esse aí foi justificado e não aquele que se arrogava de ser o bom, de ser o tal. Amados irmãos, a cruz faz com que a gente entre nesta família, tenha esta relação de pai e filho, sejamos pessoas que têm paz com Deus, e não somente paz com Deus, mas também a paz de Deus. Amém? Eu me lembro de uma ilustração, de uma história que mostra muito bem o que foi a cruz do Calvário. Diz que numa cidade da Europa, um moço estava para ser fuzilado. E o pai daquele moço tentou de todas as maneiras, um velhinho, dissuadir o comandante militar do fuzilamento do seu filho. Mas o comandante irredutível disse, não há o que negociar. Quando o sino da igreja tocar as 12 badaladas do meio-dia, este moço será fuzilado.
E o velho chorava, pedia, se angustiava: não mate meu filho. E o comandante dizia: não tem jeito. Tocou o sino, o fuzilamento será feito. 5 para meio-dia, o velhinho sumiu. Ninguém achava o velho. 4, 3, 2 minutos, os fuzis já apontados. Meio-dia e nada. Meio-dia e 1 e nada. Meio-dia e 2 e nada. Meio-dia e 3 e nada. O comandante disse: vá lá na torre da igreja e veja o que é que houve com o sino, se quebrou. O soldado subiu e deparou-se com a cena tocante. Agarrado ao badalo estava o pai daquele jovem, com o corpo ensanguentado, feridas, chagas profundas. E o sino ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, e o velhinho não largava. Para que o barulho, para que o suar não fosse ouvido e o filho não fosse morto. Olha, amados irmãos, a grosso modo foi isso que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, traspassado pelos nossos pecados. E Deus nos aceita hoje, como nós somos, só por causa daquele sacrifício. Numa fazenda, uma ovelha morreu e algumas ovelhinhas ficaram órfãs. E uma delas não queria mamar de jeito nenhum, estava morrendo. Até que alguém teve uma ideia: se pega a lã que foi da mãe, o couro, e cobre outra. E amarraram com muito cuidado noutra ovelha o couro da que havia morrido. E aquela ovelhinha finalmente alimentou-se, sentindo o cheiro. O que a cruz fez foi isso: cobriu os nossos pecados e nos declarou aceitáveis diante de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças.